Hoje vou continuar a série do livro do Hamed, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, no capítulo 4, que fala sobre amadurecimento. Bom, Hamed, ele tem uma visão muito psicológica das questões. Ele traz muito as ideias de Jung e Freud dentro da visão espírita. E ele trata o amadurecimento de uma forma muito abrangente e bem simples para a gente entender. Então ele traz primeiro uma passagem do 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 20. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas, quanto ao modo de julgar, sede adultos. Então ele traz uma explicação muito interessante sobre o julgamento. Para amadurecer, precisamos julgar. Julgar quem? Julgar a nós mesmos. Estar no movimento na vida de julgar os outros e não olhar para si é um movimento infantil. Então, quem julga as pessoas pelo que acontece na vida, na sua própria vida, pelas circunstâncias, está em uma fase infantil da vida. Só podemos tomar o poder da nossa vida na nossa mão quando compreendermos que cabe a nós tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que vivemos. Ah, mas o outro me feriu, me machucou, me maltratou. Cabe a você querer sentir mal e transformar esse sentir mal em um nome chamado sofrimento, ou sentir a sua dor e transformá-la em aprendizado. Nós temos essa escolha. Então é isso que Cristo vem passando a todo momento para nós, quando ele se responsabiliza até pelo que ele não fez. O que ele fez para ser crucificado? Mas o povo ainda assim quis crucificá-lo. Foi uma vontade geral. Foi uma vontade unânime de soltar Barrabás e crucificar Cristo. E ele se responsabilizou. Calado ele ficou. A escolha da multidão para ele foi respeito. Ele respeitou a todos ali naquele momento por uma escolha infeliz. Então, quem somos nós para não respeitar o próximo na escolha infeliz dele? Porque vamos nos deparar, sim, nas nossas vivências relacionais com pessoas que fazem muitas escolhas infelizes conosco. E como será o nosso comportamento? Então, eu acredito que, com essas palavras de Hamed, que se tivermos comportamentos validando, empoderando o outro, nossa, como o outro me fez mal, nossa, como ele consegue me fazer mal, como eu dou poder para ele me fazer mal. É a nossa escolha. E para quem vamos dar poder na nossa vida? Então, mais uma vez, comparando a vivência de Cristo. Qual foi o poder que ele deu para o povo? Ah, mas Cristo sofreu. Será? Acredito que ele sentiu dor. Sofrimento para um espírito sublime já, no seu entendimento supremo sobre a vida. Acho difícil isso. Dor, sim. Dor por ver a escolha do povo. Dor por ver a ignorância, a falta de humildade, a inveja, entre outras escolhas infelizes. Realmente dói. Dói ao ponto dele pedir para o Pai que não fizesse mal nenhum com a gente. Para nos perdoar. Para ter compreensão conosco. No momento do seu desenlace, do seu desencarne. Então, o que estamos procurando na nossa vida? Eu sempre faço essa pergunta e eu sempre vou fazer. Porque eu também faço ela para mim todos os dias. E aí a gente consegue responder com as nossas atitudes diárias. Com os nossos pensamentos diários. Essas são as respostas para as nossas questões. O que eu quero para a minha vida? Todo dia a pessoa pensa mal dela. Todo dia a pessoa busca prazeres medíocres.
busca seguranças aonde não existe. O que ela está buscando para ela? O que ela está procurando? O que ela está fazendo da vida dela? A nossa vida é permeada de escolhas. A nossa vida é permeada de possibilidades. Então, entender que temos muitas faltas a resolver e a reparar na vida e a colocar num caminho de aprendizado se chama amadurecimento. Amadurecimento da alma, do espírito. Tem muitas pessoas que, de forma primitiva de sentir, têm faltas com as outras pessoas, muitas, e fazem elas sofrer. E eles não sentem nada. Por que será que uma pessoa é capaz de magoar, machucar? Porque ele está ainda na forma primitiva de sentir. Ele tem muito mais o instinto de sobrevivência, podemos usar assim, que ele não pode perder a razão, que ele não pode errar, porque senão ele perde o emprego dele. E aí se mantém essa forma primitiva de tratar as pessoas, com arrogância, com prepotência. E aí passamos a julgar. Julgar. Olhar para fora, em vez de olhar para dentro. E qual será o real poder que vamos ter na vida dos outros? Será que podemos mudar as pessoas? Será que Jesus nos mudou? Ele bem que está tentando até hoje. Mas é uma escolha de cada um. É o livre-arbítrio de cada um. Cada um escolhe o que quer ser na vida. Às vezes, essa escolha pode ser bem inconsciente. Mas existem formas, existem maneiras hoje da gente procurar ser consciente sobre nós mesmos, sobre as nossas questões. Então, eu sou psicanalista e está tendo muito casal. E a maioria da pergunta das pessoas é assim: nossa, o que eu faço para o meu marido melhorar? O que eu faço para minha mulher melhorar? Se melhora. Não tem segredo. Você não pode melhorar ele. Você não pode melhorar ela. Você pode se melhorar. E aí se transformar em exemplo. Exemplo vivo. Vívido, palpável, concreto. E aí, se o outro quiser tomar você como incentivo, é uma escolha dele. Se ele não quiser, paciência. Vamos seguindo. Vamos cuidando da nossa vida. Da nossa relação conosco mesmo, que é o mais importante. E é aonde nós realmente temos poder. Porque à medida que estamos cuidando de nós, estamos cuidando de qualquer relação. Pai, filho, irmão, amigos, trabalho. De qualquer uma. Isso é consequência daquilo que estamos trazendo para nós. Então, quando nossas faltas com as pessoas não nos incomodam, estamos no estado primitivo. Precisamos realmente olhar para isso. E sim, algumas pessoas acreditam em uma falsa vantagem em humilhar alguém, em machucar alguém. É uma crença ruim, mas é uma crença. E as consequências são drásticas. Então, reconhecer as nossas faltas é um gesto de aprimoramento, de amadurecimento. E tudo que a gente está se aprimorando na vida, amadurecendo na vida, nós vamos construir boas relações. Fato. Vamos construir boas relações. O único poder que temos de julgar é só nós mesmos. Porque nós podemos nos alterar, nós podemos melhorar, nós podemos mudar. Quando a gente tem esse auto-julgamento, quando a gente entende que tudo que há em nós pode ser, sim, visto, revisto, aprimorado, melhorado. Porque depende de nós. Imagina se dependesse do outro a gente mudar. Não, só vou ficar bem se o outro me pedir perdão. Não, só vou ficar bem se fulano ficar bem também comigo. Olha o quanto é infantil isso. Olha o quanto ainda estamos engatinhando emocionalmente. É praticamente a espera de um milagre.
Porque quem sabe se o outro vai fazer isso ou não? Quer fazer isso ou não? E aí vamos ficar esperando isso para sermos melhores? Para compreender melhor? Para aceitar melhor? Para vivenciar melhor a nossa vida? Então eu vi uma história esses dias nas redes sociais que eu achei incrível. Eu achei incrível. Era um serial killer e ele tinha feito atrocidades na cidade com várias mulheres novas. E ele estava em julgamento. E em um certo momento abriram uma palavra para todos os pais das vítimas. E 99% começaram a falar palavras de desgraça, assim, de coisas assim horríveis. Eu quero que você vá para o inferno. Palavras assim bem pesadas pro serial killer. E em nenhum momento, ele mostrou reação e se sentiu comovido com aquilo. E na psicanálise, nós entendemos que essas pessoas, elas são liberadas de sentir. Elas não sentem. Elas só agem por instinto. São os primitivos do sentir, não sentem. E a todo momento, cada palavra era uma palavra de ódio perante aquele ser. Até que um senhor, bem idoso, tinha tido uma filha temporão, e ele perdeu a filha, e ele subiu para falar. Ele teve a palavra e subiu no palanque para proferir algumas palavras sobre o ocorrido. E ele diz assim: hoje você está dando para mim algo mais difícil da minha vida. Hoje você está me proporcionando algo que eu não imaginaria que eu iria conseguir. E olhando para ele. E aí ele fala: eu sou cristão. Fui criado, fui batizado, fui compreendido dentro das leis cristãs, dentro da vivência cristã. E uma coisa que sempre faziam comigo, na minha família, era me perdoar. E eu me sentia bem quando me perdoavam. Por isso, hoje, eu olho para você e Deus sabe o tão difícil que está sendo isso para mim. Mas eu te perdoo. Olhando para a pessoa que tirou a vida da filha dele. E essa pessoa que fez isso simplesmente caiu em prantos. E aí foi contra todas as análises psicológicas e psicanalistas sobre os psicopatas. Ele realmente esboçou sentimento, porque foi perdoado. Sabe o que acontece na vida? Às vezes queremos amadurecer, mas queremos que o outro faça isso primeiro com a gente. Não, é o outro que tem que se engrandecer e vir pedir perdão. É o outro que tem que se engrandecer e reconhecer suas falhas. Mas nós esquecemos que só podemos ser verdadeiros incentivos à melhoria humana quando nós demonstramos amor. Quando nós estamos aptos a demonstrar esse amor. Quem é que vai mudar na vida se ainda demonstramos ódio, incompreensão? Como é que queremos um mundo melhor se não damos a oportunidade dele ser melhor? Se ainda estamos na nossa infantilidade emocional. Não, mas eu quero um mundo melhor. Não, mas eu não perdoo. É muito incoerente isso, não é? Querer algo melhor, mas não se tornar melhor. Da onde fazemos parte? Não é do mundo? É da onde que fazemos parte? Porque se fazemos parte de todos e desse conjunto chamado humanidade, temos a responsabilidade de nos tratar primeiro. Nos trabalhar primeiro. E aí vamos amadurecendo. Então viver as consequências dos nossos atos, atitudes e escolhas é um fato que vai acontecer na nossa vida. E quais são os nossos atos, atitudes e escolhas? Quais estão sendo hoje? Será que estamos escolhendo com o coração? Escolher com o coração é escolher em conjunto, tá? É uma escolha sublime. É uma escolha universal. É uma escolha que Cristo teve. Ele escolheu com o coração. E no momento que ele foi testado, sem precisar ser,
No momento que ele foi colocado à prova, ele amou. Ele amou mais e melhor. Então, muitos casais também me perguntam assim, quando se separam, né? Nossa, eu queria tanto esquecer aquela pessoa, eu queria tanto me liberar disso. Existe esquecer alguém? Não existe esquecer alguém. Existe você lembrar e aquilo não te causar mal. Quando a gente fala que quer esquecer alguém é porque já está sentindo dor na lembrança. Como fazemos isso? Como deixamos a pessoa ir? O que libera a pessoa? Não é amar mais e melhor? Igual Cristo fez conosco? Amar mais e melhor? Vamos olhar a pessoa como realmente ela é. Infantil, infeliz, se nos machucou. Necessitada de Deus, de amor, de compreensão. Usa seu ódio contra essa pessoa para ver se você realmente vai melhorar alguma coisa. Não vai. Só vai gerar uma corrente e um ciclo destrutivo. Doloroso para os dois. Só podemos liberar as pessoas dentro do nosso coração com amor. Não há outro. Não há outro. Só o amor. Tenta uma outra forma. Eu vou fazer terapia e terapia e terapia, mas eu ainda continuo odiando. Mas eu vou fazer mais terapia, vou fazer com uns 10 terapeutas diferentes, mas eu ainda continuo odiando. Será que vamos amadurecer a nossa forma de sentir? Então, às vezes, estamos vivendo simplesmente aquilo que nos foi repassado. Simplesmente aquilo que nos foi repassado. Quando eu fazia alguma coisa errada, meu pai, ao invés de me compreender e conversar comigo e tentar entender por que eu fiz aquilo daquela forma, não, ele me batia, ele brigava comigo. Ou quando eu fazia, ele fingia que não via. Tem os dois lados. E aí um é da punição, que faz o outro se sentir humilhado. E o outro lado é o da superproteção, que faz o outro se sentir validado com o que ele fez. Eu errei mesmo e meus pais não falaram nada. E eu vivi sempre assim. Então, uma vez eu atendi um caso, e aí teve que ir para o âmbito familiar, de que a mãe superprotegia tanto o filho que ele cometia alguns delitos assim de trânsito, e quando chegavam na casa dele, intimação, alguma coisa assim, a mãe falava que era ela. Não, era eu que estava dirigindo, não era meu filho, não. Que filho estamos criando? Pode ser um possível delinquente futuramente. Ou criminoso. Delinquente está mais ligado ao adolescente. Pode ser um criminoso. Mas eu amo meu filho. Deus nos ama. E Deus entende que a gente tem que passar por intempéries na vida para crescer. Que se a gente sentir dor e sofrimento, é porque não estamos prontos ainda. Se alguém nos incomoda, se sentimos incômodos, se nos sentimos mal, é porque ainda não estamos prontos. Ainda deixamos ser atingíveis por aquilo. E vai atingindo, cada vez mais, de forma mais dolorosa, mais dolorosa. E como saímos desse processo? Amadurecendo. Amadurecendo a nossa visão de nós mesmos. Aceitando que existe sim sombra em nós. Existe sim, às vezes, uma vontade de mal feito em nós. Porque se a gente enxerga, a gente consegue resolver. Poxa, eu realmente tenho essa falta, eu realmente fiz isso, realmente eu fiz mal a essas pessoas e eu não quero mais. Deus me ajuda a sair desse processo. Agora, se você fez e fica falando, não fiz. Sabe o que é isso? Você ainda está a fim de fazer. Você ainda está validando seus erros, suas falhas. Infantilmente. Não está saindo da infância espiritual. Não está tomando poder na sua mão. Não tem como enganar a espiritualidade de Deus. Não tem como. Todo o processo de consciência divina nos leva a querer amadurecer. A querer ser melhores. Vai doer até o ponto que a gente decide isso. E como é que a gente pode decidir isso? Então, para finalizar,
Eu deixo essa questão, não só para vocês, mas para mim também. Como posso aceitar aquilo que eu não aceitava antes? Dentro de um processo de análise amorosa comigo mesmo. Como posso aceitar aquilo que eu não aceitava antes? Dentro desse processo amoroso. Porque hoje eu sinto que já me dói muito. Cada um tem o seu processo. Cada um sabe aquilo que machuca. E sabe da responsabilidade de estar nesse processo. Então, quando aceitamos plenamente essa afirmação de que é nossa responsabilidade, a gente vai ter condição de discernir com clareza o que realmente necessitamos fazer para melhorar a nossa vida naquele processo. Gratidão.